Olá, bem-vindos ao canal Teatro das Sombras. Nesse vídeo, vamos falar sobre as tentativas de dominação global, bem como o que torna dificultoso a queda do Ocidente. As informações desse vídeo foram formuladas baseadas no livro Introdução à Nova Ordem Mundial, do professor Alexandre Costa. Existem hoje ao menos 3 tentativas de dominação global concorrendo simultaneamente, e todas elas têm um objetivo comum: destruir a civilização ocidental para em seguida implantar um regime planetário global. É a ideia de um governo total mundial, um plano que vem sendo estruturado antes mesmo do século XX. O movimento comunista internacional, liderado pela Rússia e China, e não afirmo que a Rússia atual seja comunista, muito pelo contrário. A ideia comunista tem sua ideia coletivista e destrói a responsabilidade individual que estruturou a sociedade ocidental. As mais de 100 milhões de vítimas causadas pelos regimes são ignoradas, e será feito de tudo para que o mesmo ocorra. O islamismo. Segundo os seguidores de Muhammad, o Islã só estará completo quando o último homem da Terra for convertido. O crescimento do islamismo na Europa e nas Américas, aliado ao fortalecimento do poder das forças radicais como consequência da chamada Primavera Árabe, potencializa a corrosão dos valores ocidentais e aproxima o choque entre as duas civilizações. Está sendo manipulado um conflito com o Ocidente e com o cristianismo e o judaísmo, mesmo que essa guerra não ocorra nos termos de uma guerra religiosa. A influência externa não anula ou isenta as motivações arraigadas na cultura islâmica recente, mas essa infiltração no Islã existe e ocorre principalmente pela crescente aceitação dos ideais eurasianos e por meio do dinheiro que flui nas negociações tão comuns entre os líderes das nações muçulmanas e os magnatas ocidentais, que geralmente têm relações que vão muito além do petróleo. Os globalistas ou socialistas fabianos. Com certeza, a face mais conhecida daquilo que chamamos de Nova Ordem Mundial pode se identificar dos movimentos globalistas, financiados por grandes donos de bancos internacionais, suas corporações, fundações bilionárias dedicadas aos interesses sociais e organizações políticas como ONU, Federal Reserve, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, CFR, o Clube de Bilderberg, Clube de Roma e muitos outros. São o reduzido grupo de pessoas que controlam as principais fontes de financiamento de campanhas eleitorais e que espalham o seu poder de influência social, valendo-se de suas fundações, das universidades e da imprensa. Para a implantação da nova sociedade, os mesmos financiam ideias como aborto, cotas, ações afirmativas, controle da internet, a extinção da família e dos valores tradicionais, até que venha a modificar o senso comum após a sua exaustiva repetição. Assim como os comunistas, líderes e ativistas islâmicos radicais contam com o dinheiro fácil dos banqueiros globalistas. As 3 forças têm objetivos similares no curto prazo, mas suas ambições são bem particulares. Os comunas querem fazer do mundo uma imensa União Soviética, só que acreditam que obterão sucesso porque educaram a população conforme ensinou Antônio Gramsci. Abre aspas, palavras do mesmo. Não tomem quartéis. Tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados. Ataquem ideias gerando dúvidas e propondo um diálogo permanente, nunca apresentando certezas, mas devem estar preparados para preencher as dúvidas antes que a consciência individual o faça. Não assaltem bancos, assaltem redações de jornais. Não se mostrem violentos, mas pacifistas e vítimas da direita. A conquista do poder cultural é prévia à do poder político, e isso se consegue mediante a ação concertada dos intelectuais, chamados orgânicos infiltrados em todos os meios de comunicação, expressão e universitários.
Os islâmicos seguem a ideia de que todo homem deve ser islamizado ou será eternamente um infiel, que não merece sua plena companhia. Seu plano, bem claro, é implantar a Sharia, a lei religiosa islâmica em todos os cantos da terra para completar a Umma, a comunidade islâmica. Palavras que eu não posso citar aqui passam a ser artifícios de punição oficiais para crimes religiosos ou de ordem moral. Além de suas corporações, institutos e fundações, os banqueiros utilizam a ONU e seus tentáculos para enraizar novas instituições e enfraquecer as estruturas das nações. Reunidos em grupos como o Clube de Bilderberg ou o Clube de Roma e com instrumentos como CFR, Comissão Trilateral e Diálogo Interamericano, mobilizam governos, ONGs e conglomerados privados para impor paulatinamente as etapas de sua estratégia. Derrubar todas as barreiras à implantação do socialismo fabiano, planejado por figurões da alta sociedade como Sidney Webb, Albert Pike, David Rockefeller, H.G. Wells e Cecil Rhodes, e por figurinhas obscuras como Aleister Crowley e Helena Blavatsky. Para continuar com os fatores que dificultam a queda do Ocidente, precisamos saber quais os pilares da sociedade ocidental. Dentre eles, temos o tríplice encontro: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Os fatores que dificultam a implementação de qualquer uma das três estratégias. O cristianismo, a religião que condenou a escravidão e defende a igualdade entre todos os homens, impede que algum líder seja idolatrado. Nessa simples sentença reside toda uma resistência a qualquer forma de governo mundial pretendida pelas forças que hoje disputam a hegemonia mundial. Uma das poucas certezas que tenho sobre Anon é que a destruição do cristianismo é o ponto central de todo o plano. Soberanias nacionais. Há apenas duas soberanias que ainda resistem, mas não se sabe até quando, aos encantos do governo global: Estados Unidos e Israel. Para implementar o plano, não basta apenas o domínio sobre as instituições e o que elas representam. É preciso inverter os valores e rebaixar a capacidade racional da massa, corrompê-las com escolas e vulgaridades. Só com a civilização destruída é que se pode implantar uma outra. O próprio David Rockefeller diz que a nova ordem vai emergir do caos. Diz ele ainda que para a população aceitar a nova ordem mundial, falta apenas a crise certa. No próximo vídeo, vamos explorar algumas das ideias e ideologias que permeiam esse tema. Lembre-se, o poder opera nas sombras.